Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula de Algoritmos e Estruturas de Dados 1. Nessa aula vamos continuar o nosso estudo de arquivos de texto e vamos ver como escrever para um arquivo de texto. Então, para trabalhar esse conceito, vamos utilizar o seguinte problema. Uma escola está fazendo um estudo para determinar o aluno que mais resolve tarefas de programação. Então, escreva um programa que recebe o número n representando a quantidade de estudantes. Em seguida, leia o dado de n estudante e informe o estudante que mais resolveu tarefas de programação. Então, cada estudante vai possuir um nome e uma quantidade de tarefas de programação finalizado. Aqui a gente tem um exemplo, o usuário digitou 3, isso quer dizer que ele vai digitar 3 dados em seguida. Os dados que ele digitou, os alunos, foi Pedro, que resolveu 5 questões, Paulo, que resolveu 10 questões, e Maria, que resolveu 20 questões. Então, quem resolveu mais questões? Maria. Então, Maria resolveu mais questões com um total de 20 questões. Vamos escrever um programa para resolver esse problema? Vamos lá. Então, vamos iniciar aqui, incluindo a nossa biblioteca para ler informações de teclado e gerar dados na tela. Vamos criar aqui a nossa estrutura que vai representar o estudante. Então, typedef, struct, chamar de estudante. E o estudante tem o que? Tem um nome. Então, char nome com 50 elementos. E tem um inteiro representando a quantidade de atividades de programação finalizadas. Vou colocar aqui count. Beleza, agora que já temos a nossa estrutura, vamos criar o nosso main. Então, int main. Nesse caso aqui, a gente vai pedir um número n de estudantes. Então, vamos pedir para o usuário informar a quantidade de estudantes. Então, int n, printf, informe a quantidade de estudantes. Beleza. Aqui embaixo a gente vai ler esse número. Então, scanf. N é um inteiro, então, %d. E o que o usuário digitar vai para a variável n. Então, vamos criar aqui um vetor para armazenar esses estudantes. Então, estudante, que é o nosso tipo V. E no caso aqui vai ser n estudantes. Aqui embaixo vamos criar uma variável i para nos auxiliar a caminhar sobre esses estudantes. E vamos fazer um for para percorrer. Então, for i igual a 0 e menor que n. Então, enquanto a gente não lê n estudantes, a gente não vai sair desse for i mais. Aqui embaixo a gente vai fazer um scanf. Aqui vamos fazer os dados do estudante são string, representando o nome, e um inteiro representando a quantidade de atividades de programação finalizadas. Então, o que o usuário digitar primeiro vai para o vetor o estudante que está na posição i.nome. E o segundo valor que ele digitar vai para o estudante que está na posição i.count. Beleza, aqui a gente já leu os dados de n estudantes. Agora vamos ver qual deles resolveu mais tarefas de programação. Beleza, então a gente vai dizer aqui que estudante maior, ou seja, aquele estudante com o maior número de tarefas da programação vai ser o primeiro estudante. Depois a gente vai analisar os demais estudantes para ver se a gente encontra um estudante que tenha resolvido mais tarefas de programação do que esse primeiro. No caso, a gente vai pegar aqui do nosso vetor o estudante que está na posição 0 e pesquisar os demais e ver se alguém resolveu mais tarefas de programação do que esse estudante que está na variável maior. Beleza, então vamos fazer um for. Então, a gente já pegou aqui o estudante 0. Então, o i aqui vai iniciar de 1 e menor que n, porque temos n estudantes e mais. Beleza, e aqui a gente vai fazer a análise dos dados desse estudante. Então, se o estudante que está na posição i, ponto, o número de tarefas dele for maior do que aquele que está em maior, ponto, o número de tarefas dele, então o estudante que resolveu mais tarefas não é esse que está em maior, vai ser o estudante aqui VI.
A gente vai dizer que o estudante que resolveu mais tarefas foi o estudante que está na posição I. Beleza? Por último, a gente vai imprimir esse estudante que resolveu mais atividades de programação. Vai imprimir o nome dele, 2 pontos, o número de atividades resolvidas por ele. E onde é que está esse estudante que resolveu o maior número de atividades de programação? Está na variável maior. Então, vamos colocar aqui maior.nome e maior.count. Beleza. Então, agora, gente, vamos executar aqui para ver como nosso programa está se comportando. Então, executando. Beleza, executou. Então, a gente vai ter 3 estudantes. O nome do primeiro vai ser Pedro. Resolveu 5. O segundo vai ser Paulo. Resolveu 10. E o terceiro vai ser Maria, que resolveu 20. Então, executando aqui, dizemos que Maria foi o estudante que resolveu mais tarefas com 20 tarefas finalizadas. A gente vai aqui na pasta onde está o nosso programa e vamos gerar aqui. Vamos imprimir para aqui, ao invés de imprimir para terminal, a gente vai imprimir para um arquivo que vai ser gerado aqui nessa pasta. Então, diferentemente de quando a gente abre um arquivo para ler, quando a gente tem que ler um arquivo, quando a gente vai escrever em um arquivo, se o arquivo não existir, ele vai ser gerado pelo sistema. Beleza. Então, vamos aqui como é que a gente modifica para utilizar arquivos. Então, a gente vai fazer aqui, ó, criar nossa variável file. Então, é um ponteiro. O nome dessa variável é file. E a gente vai chamar nossa função fopen. Então, fopen recebe o arquivo. No caso, a gente vai abrir um arquivo chamado de alunos.txt. E a gente vai abrir esse arquivo para escrita. Então, como a gente está abrindo para escrita, se esse arquivo aqui, ó, ele não existir, o próprio sistema vai criar um arquivo para ser escrito nele. Beleza. Então, a gente aqui, ó, criou um arquivo para escrita. Então, após finalizar com o arquivo, a gente vai fazer um fclose e o arquivo que queremos finalizar, que no nosso caso ele se chama de file. Então, ao invés de a gente utilizar printf aqui, como a gente está imprimindo para um arquivo, a gente vai colocar um F aqui na frente. E antes da string, que representa o especificador de formato, a gente vai colocar o nome do arquivo, que nesse caso é file. Beleza? Vamos executar para ver como esse programa está se comportando. Fechar aqui. Vamos executar. Então, executando, então está pedindo aqui para digitar a quantidade de estudantes. Vamos digitar aqui 3 estudantes. O nome dele é Pedro, com 5 questões. Paulo, com 10 questões. E Maria, com 20 questões. Então, executei, ó, veja que nada foi gerado na tela. Então, anteriormente surgiu o quê? Maria com 20 questões. Mas veja aqui, ó, na nossa pasta. Então, na nossa pasta foi criado um arquivo chamado alunos.txt. Exatamente o nome que a gente deu aqui. E dentro desse aluno.txt, veja o que é que tem dentro dele. Tem o nome Maria 20. Então, ao invés de a gente gerar dados aqui para o terminal, a gente gerou dados por arquivo. Então, agora a gente sabe que a gente pode ler dados, ao invés de a gente ler do terminal, ler de um arquivo, e a gente também pode gerar saídas para um arquivo, ao invés de gerar aqui para a tela preta. Beleza, pessoal? Por essa aula ficamos por aqui. Até a próxima aula. Obrigado.